Você ouve Sem Medo de Ser Feliz. Promovendo a elevação do sentir. Sem medo de ser feliz. Apresentação do orador, médium e escritor José Carlos de Luca. Sem medo de ser feliz. Olá, queridos amigos, uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez, programa Sem Medo de Ser Feliz, pelas ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da rádio e da TV na cidade de Guarulhos, querendo fazer um bom programa para você, te saudando, desejando paz no seu coração, esperança, né? Na vida, esperança, confiança de que nós haveremos de vencer os nossos desafios. Olá, Cristina. Olá a todos, queridos ouvintes, queridos telespectadores que estão presentes aqui conosco. E o pessoal da Reprise, toda terça-feira, 21 horas. Sejam todos muito bem-vindos. E aos sábados também estamos, através da TV Mundo Maior, às 23 horas, juntos com você. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade. O que é espiritualizar-se? Eu vejo muita gente falando, olha, eu preciso desenvolver a minha espiritualidade, eu preciso desenvolver mais meu lado espiritual. O que seria de fato isto? E para a gente poder discutir, conversar um pouquinho a respeito desse assunto, nós vamos ouvir a palavra de Chico Xavier. O que para Chico Xavier é a questão da vida aqui na matéria? O que é espiritualizar-se? Será que espiritualizar-se é negar a matéria, a vida material? Como é que a gente lida com essas coisas? Vamos ouvir o Chico, uma resposta que ele deu em 1971, no programa Pinga Fogo. Então, está reproduzido aqui neste livro, Plantão de Respostas, Chico Xavier e Emmanuel. Chico sempre assistido pelos bons espíritos.
da editora Céu. Então vamos ouvir a questão, essa pergunta que fizeram ao Chico lá no programa. Por que é que vivemos cada vez mais pensando apenas nas coisas materiais e pouquíssimo nas espirituais? Essa é a pergunta que foi feita ao médium Chico Xavier, e agora nós vamos ouvir a resposta do Chico, que a Cristina lerá para nós. Por que vivemos cada vez mais pensando apenas nas coisas materiais e pouquíssimo nas espirituais? Resposta: o homem atual vive deslumbrado com os bens materiais, que são colocados à sua disposição pela tecnologia que avança a cada dia através de uma propaganda que insiste em colocá-los como caminho da felicidade. Porém, quando os adquirimos, não compramos a solução para os verdadeiros problemas da alma, que são as frustrações, as angústias, a solidão e tantos outros. Entretanto, espiritualizar-se não significa ser miserável, nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem, com sua inteligência e seu trabalho, já criou. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Está aí essa questão, embora se refira a uma resposta do Chico em 1971, portanto tem mais de 40 anos isso aqui, né? Vai fazer quase 50 anos, mas um tema de extrema atualidade, né? Aliás, eu acho que aqui está uma síntese talvez do que tenha sido ao longo do tempo, do que tem sido ao longo do tempo a busca da felicidade. Né? A felicidade está nas coisas ou a felicidade está no ser espiritual? Esta sempre foi e continua sendo até agora uma questão que está envolvendo o ser humano. Né? E todos nós, muitas vezes, estamos passando por um processo semelhante. Evidentemente que, e eu acho que isso aqui ficou claro na resposta do Chico, ele tempera as coisas. Para o Chico Xavier, né, a questão do espiritualizar-se não significa negar a vida na matéria, fugir dela, deixar de desfrutar dos bens materiais. No entanto, todavia, não é dar aos bens materiais um valor maior do que eles têm. Eu acho que me pareceu de uma sensatez, de um equilíbrio, né, como não poderia deixar de ser quando as coisas vêm de Chico Xavier. Não é? Porque muitas vezes a gente acha que espiritualizar-se é viver fora do mundo, vou me isolar, eu vou me desapegar de tudo, eu não quero me envolver com os bens materiais, eu vou vender todos os meus bens, eu vou negar, não quero, eu não vou participar da vida, eu não vou a uma festa, eu não vou a um casamento, eu vou andar a pé, eu vou viver como, né, uma pessoa completamente desprovida de bens.
não é isto o caminho, embora talvez para algumas pessoas possam ser. Mas, para a nossa conjuntura, não é esse o caminho. Mesmo porque, se esse fosse o caminho, a gente tinha ficado no mundo espiritual. A gente não tinha reencarnado. Por que a gente reencarnou? Reencarnou para poder aprender a lidar com a matéria. Para aprender a dominar a matéria e não ser dominado por ela. Para usar, gozar, mas não ser possuído pelas coisas materiais. E muitas vezes a gente fica possuído. Fica possuído quando? Quando o centro da nossa vida se resume à conquista de bens materiais. Aí então nós estamos vivendo uma fase, né, perigosa. Porque os bens materiais, eles têm uma função em nossa vida. Nós precisamos ter um mínimo de dignidade para viver, um teto para viver, roupa, ter o que comer, ter um dinheiro para comprar um remédio, para você ter um lazer, para você poder ir ao cinema, para você fazer um passeio. Isso são coisas importantes. Veja que lá mesmo em nosso lar, aquela cidade espiritual, onde está André Luiz, lá tem momentos da vida deles lá que eles têm lazer. Eles têm concertos, eles têm lá o campo da música, eles têm lá aqueles jardins de passeio. Então, isso faz parte do ser humano. O problema é quando a gente centraliza a nossa vida apenas nisto, né? Em trabalhar para ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro para comprar coisas. Quando isto é o objetivo central da nossa vida, nós não estamos nos espiritualizando. Por quê? As coisas nos dão um certo conforto. Um carro nos dá um conforto, não há dúvida. Mas não resolve os nossos problemas existenciais. Como diz aqui o Chico na resposta dele. Né? Os bens materiais não são caminho da felicidade. E quando a gente adquire, a gente não compra a solução para os verdadeiros problemas da alma, que são as frustrações, as angústias, a solidão. Eu posso ser o homem mais rico do mundo e posso ser um homem solitário. Como a gente tem visto exemplos disto? Artistas famosos, renomados, ricos, com muitos problemas existenciais. E claro que falamos isso com todo respeito, sem crítica, sem nenhum julgamento de nossa parte. Estamos apenas constatando um fato. E não precisa nem ser artista, todo mundo deve conhecer pessoas que a gente, às vezes, até gostaria muito de estar desfrutando aquela vida material que eles possuem, mas, de repente, a gente é surpreendido com a constatação de que eles não são felizes. Que eles estão insatisfeitos, que eles estão frustrados, que eles têm problemas de vazio interior, que eles são solitários, que, embora ricos à noite não conseguem dormir, apegados aos bens, preocupados se a bolsa de valores oscila um pouco, ele não dorme. Se o dólar aumentou ou caiu, ele perdeu o sono. Ele tem coisas, mas ele não tem pessoas. Ele não desenvolveu a aptidão de se relacionar bem com as pessoas. Ele é mesquinho, avarento, possessivo.
está constantemente preocupado com aqueles bens que Jesus falou que os ladrões roubam, que as traças roem, que a ferrugem consome. Isso é uma advertência de Jesus. Não que a gente não possa ter esses bens, mas como disse aqui o Chico, desfrutar de maneira racional. De maneira racional. Sabendo que esses bens não irão solucionar os grandes problemas da nossa alma, do nosso espírito. O fato de ter comprado um carrão portado, lindo, maravilhoso, não fará com que eu conquiste o coração de uma mulher. Não fará com que eu me torne uma pessoa agradável no relacionamento com os outros. Vocês concordam? O fato de eu morar num palacete não me torna um homem simpático. Não me torna uma pessoa agradável. Percebemos? Então, isso que o Chico está falando aqui. Para que a gente tome cuidado, né, que muitas vezes os bens materiais, nessa busca, né, quando a gente põe todas as fichas da nossa vida nessa conquista dos bens materiais, depois nós vamos ter um problema sério. E depois que a gente conquistou? E aí, como é que é a vida? O que vem depois? O que vem depois disso? Por isso que muitas vezes hoje está vivendo a crise da meia-idade, né? Lá dos 50 anos. A pessoa, quando chega nessa fase, em linhas gerais, ela já está com a vida material dela mais ou menos já definida. Ela já tem um carro, talvez já tenha uma casa, né? Os filhos já cresceram, estão tomando seu caminho. E aí a gente pergunta, e agora? O que é a vida? A vida é isto, pronto, tudo aquilo que eu lutei na minha juventude, mocidade, para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma faculdade, para ter isso, para ter aquilo, para ter uma viagem. Ah, tudo bem, consegui, graças a Deus, valeu o esforço, legal. Bom, e agora? E agora? Que a gente está pensando, bom, agora eu só tenho mais 20, 30 anos pela frente. Como é que vai ser agora a minha vida? E a gente percebe que tem um buraco aqui dentro. E o que é esse buraco? Cuidei da parte material. Importante, legal. Mas e o meu espírito? O que é que o meu espírito? Qual é a riqueza do meu espírito que eu vim aqui cultivar? Está faltando isto. E aí então o Chico começa a dizer para nós o que de fato é espiritualizar-se. Nós vamos continuar esse papo logo após o nosso intervalo. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais. Porque não doa para quem precisa mais. Não servem mais em mim. Mas com certeza para outros serve sim. E é por isso que eu vou doar. Meus bons momentos quero compartilhar. Sempre que eu posso eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro mercado. Compartilhe você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Levo pro mercado.
Olá, queridos amigos, um prazer estar com vocês. E aqui me encontro para fazer um convite muito especial. Eu estou lançando meu 20º livro, Na Luz da Vitória. É um livro que eu preparei com base nos ensinamentos da doutrina espírita, com reflexões e mensagens do médium Chico Xavier. Preparei para que nós possamos nos abastecer de forças, de compreensão, de luz, para encontrarmos a superação dos nossos desafios. Eu encontro você aqui no dia 15 de setembro, no Grupo Espírita Esperança, aguardando a sua presença para autógrafos a partir das 14 horas e a nossa palestra a partir das 18 horas. Eu espero por você na Luz da Vitória. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Estamos retornando e quero lembrar a todos, próximo dia 15, anota aí na sua agenda, 15 de setembro, a partir das 14 horas, estaremos lá no Grupo Espírita Esperança, com um grande evento de lançamento do novo livro do De Luca. Isso mesmo, o livro Na Luz da Vitória. E estaremos lá a partir das 14 horas, encerramento às 18 horas com uma palestra. Olha que bacana, será uma tarde muito alegre, o Grupo Esperança estará lá, o José Carlos De Luca. Quer falar um pouquinho, De Luca, sobre este novo livro? Bom, Na Luz da Vitória é um livro, uma ferramenta, né, de apoio nesses momentos em que nós atravessamos nossas crises, nossos desertos, né? Nossos momentos de abatimento, de enfraquecimento, de desânimo pela carga dos problemas que nos envolvem. E nesses momentos, né, que os problemas batem à nossa porta, geralmente o nosso pique, a nossa força, a nossa energia, o nosso vigor espiritual, ele enfraquece muito, né? Então, e a gente perde aquela oportunidade de ouro que a crise está trazendo, porque dentro dela, e nós vamos desenvolver isso bem no livro, né? Qual é o significado espiritual de uma crise para nós, né? O que ela tem? O que ela encerra em si de mais oculto como um propósito de uma transformação maior de nossa vida. E nós vamos entender no livro, nós nos dedicamos bastante a isto, em mostrar o significado espiritual desses momentos em que os problemas batem à nossa porta. Muito mais do que castigos, punições, muito mais do que a angústia,
muito mais do que essa sensação de que a gente foi esquecido por Deus. Cada problema é um grande desafio, uma grande oportunidade de crescimento espiritual, de transformação, de nos levar para uma etapa melhor de vida. Desde que, evidentemente, a gente saiba entender isto, entender essa mensagem que no livro eu procuro exaustivamente explicar, para que a gente possa se convencer disto, entender que nós estamos sendo, naquele momento, trabalhados pela luz divina, pela luz de Deus. Deus está trabalhando, né? Está exigindo de nós um esforço maior de evolução, de crescimento, para uma fase consequentemente melhor, para um progresso. Então, o livro procura trabalhar esses momentos, né? Procura enfrentar a questão da tristeza, do desânimo, da depressão, em que muitas pessoas às vezes se abatem de tal forma que acabam deixando a vida, ou acabam morrendo aos poucos, ou acabam até cometendo suicídio, por falta muitas vezes de compreensão disto. Falta de compreensão e falta dos mecanismos, e isso também é um aspecto importante do livro, dos mecanismos espirituais que a gente tem à nossa mão e que podemos utilizar exatamente para buscar o nosso fortalecimento, nosso condicionamento espiritual, né, para esse momento de desafios que, se bem encarados, se bem enfrentados, com as ferramentas que a espiritualidade dá a todos nós vamos vencer, vamos encontrar a luz da vitória e vamos sair dessa encarnação na condição de espíritos vitoriosos. Esse é um grande objetivo, porque a informação que chega do mundo espiritual é que muitas encarnações a gente sai derrotado. Não porque as provas foram tão duras assim, mas porque a gente fraquejou. Então, o livro Na Luz da Vitória é um treinamento, um condicionamento espiritual, e a gente tirou tudo isso de Allan Kardec, Leon Denis e das mensagens de Chico Xavier. São 30 capítulos explorando, aprendendo com a mediunidade de Chico Xavier, com as lições que ele nos deixou, né? Chico foi um grande vitorioso, não é? Foi um grande vitorioso espiritualmente, e a gente quer então aprender com a doutrina, com esses grandes líderes que viveram uma espiritualidade concreta e transformar a nossa vida. De Luca, estão perguntando se vai ter inscrição, se paga alguma coisa para entrar. Não, pelo amor de Deus, a entrada franca lá no Grupo Esperança, porta aberta, você não precisa se inscrever, não paga nada para entrar, nem para sair, né? Você nem precisa comprar o livro, viu? Você fica absolutamente tranquilo. Se você quer participar de uma festa, está ao lado de gente boa, gente feliz, esteja lá com a gente, né? O livro é consequência, não há essa vinculação nenhuma. É um prazer receber lá você do jeito que você puder estar. Isso mesmo. Então, dia 15 de setembro, estejam conosco lá no Grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, pertinho do metrô Vila Matilde. E fica na Vila Aricanduva. Então, dia 15, a partir das 14 horas, 15 de setembro, é um sabadão. Esperamos por você. E também esse final de semana, quero divulgar aqui que o Deluc estará no dia 8 e 9 de setembro, que é sábado e domingo, fazendo um roteiro de palestras na cidade do Rio de Janeiro. Então, no sábado, às 14 horas, ele estará lá no NEAM, que é o Núcleo Espírita Alain de Melo. À tarde, 17 horas e 19 horas, são 2 palestras lá no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. E no domingo, dia 9 de setembro, ele estará às 10 horas da manhã no Lar de Frei Luiz, que fica lá na Estrada da Boiúna, Jacarepaguá, às 10 horas da manhã no domingo. Então não percam. Quer informações sobre
o que eu acabei de falar aqui, pode ligar lá para Maria José no telefone 994120609. Você vai ter informações sobre o lançamento do Na Luz da Vitória, das palestras do De Luca e todo o resto que você quiser saber sobre o Grupo Esperança e o José Carlos De Luca. Bem, vamos continuar com o nosso papo aqui, vida material, vida espiritual, né? Qual que a gente deve prestigiar. Aprendemos aqui com o Chico que a gente não deve ignorar nenhuma delas, não é? Não é esse o caminho da espiritualidade, não é negar a matéria, mas é não deixar que a vida material se sobreponha à vida espiritual. E tem uma lógica nisso. Por quê? Porque essa vida material é curta. Nós vamos ficar aqui por um determinado período. E quando a gente sair dessa experiência, a gente não vai levar nada. Você não vai levar, a gente não vai levar nossas joias, você não vai levar, não é? O seu carro, a sua casa, os seus bens, o dinheiro no banco. Nada. A gente vai sair daqui como veio para a Terra, nu. A gente vai acordar lá como está o nosso espírito. Os bens materiais já vão ficar aqui. Então, me parece muito lógico que a gente tem que, embora não negando os bens materiais, usá-los com racionalidade, como disse o Chico, mas também não endeusá-los, não fazer desses bens materiais, né, o nosso Deus. O nosso Deus qual que é? O Deus interior. É o meu espírito que precisa ser rico também. Porque o que eu conquistei, os bens espirituais, como disse Jesus, estes são indestrutíveis. Para onde eu for, eu levo. Para onde eu for, eu levo. E os bens materiais, eles servem enquanto eu estou aqui na matéria. E servem para me dar um conforto. Sim, uma dignidade de vida. Sim, nada além. Bem material não resolve o meu problema de felicidade. O bem material não resolve o meu problema de depressão. Um bem material não resolve o meu vazio existencial. Isso são coisas do espírito que está precisando crescer. Então vamos ver agora o que é que o Chico diz sobre espiritualizar-se, né? Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor e da caridade. É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Então, o que nós podemos pensar aqui do Chico é espiritualizar-se não é tanto uma prática religiosa. Não é simplesmente ir ao centro espírita, à igreja, frequentar a missa, o culto, tomar passe. Veja que na resposta do Chico ele não fala nada disso. Espiritualizar-se é tomar passe. É tomar a hóstia. É tomar a bênção lá do pastor. Nada disso. Ele não fala nada em religião. Eu posso me espiritualizar sem entrar num templo religioso. Embora frequentar um templo religioso possa me ajudar a chegar a essas condutas que o Chico disse aqui. E quais são as condutas? Então, espiritualizar-se é um agir. É conduzir a vida no caminho do bem, do amor e da caridade. É corrigir seus defeitos, domar seus maus instintos e crescer o reino de Deus dentro de nós. Então, muitas vezes, a gente até está frequentando um templo religioso, mas não está necessariamente se espiritualizando.
Se eu só vou ao centro espírita ou à igreja para obter ajuda espiritual, para conseguir coisas materiais, é para a gente pensar. Não que eventualmente, momentaneamente, eu não possa pedir uma ajuda para as minhas lutas aqui na Terra. Mas se eu não me abro para a real dimensão da espiritualidade, que é espiritualizar a minha alma, pensar que eu sou um ser eterno, que eu não sou este ser aqui que está identificado com a matéria. Eu sou um ser eterno que está em busca da sua evolução, do seu crescimento para o bem, seu crescimento para o amor, seu crescimento para Deus, para aprender a viver bem com o seu próximo, para viver em harmonia com o seu semelhante. E para isso é preciso, muitas vezes, corrigir os nossos defeitos, domar os nossos maus instintos, como o Chico disse aqui. Então, espiritualizar, você também está preocupado. Puxa vida, eu sou um homem muito briguento, eu sou um homem, né, irascível, eu sou um homem muito bravo, eu sou um homem que vive arrumando confusão. Puxa, se eu quero me espiritualizar, não adianta ir lá no centro tomar um passe. Só. Eu preciso fazer algum esforço interior de domar este homem briguento. Domar esse homem maledicente. Domar esse homem que é avarento. Domar esse homem que é insensível, por exemplo, para a dor alheia. Muitas vezes a gente está vivendo numa redoma. A gente está preocupado só com a gente. A gente vai no centro espírita, né, para buscar uma ajuda para um problema nosso, e às vezes lá no centro você está fazendo uma campanha, né, para ajudar uma família, né, os pobres, os necessitados. A gente não é capaz de se envolver. A gente só quer entrar, tomar o passo e sair correndo. Não pode, não consegue se sensibilizar com a dor alheia. Não está sensível para as pessoas lá em casa que estão com algum problema. A gente está muito no eu. E espiritualizar-se significa abrir um pouco esse eu, quanto mais abrir melhor, né, para a convivência. Eu gosto muito de uma das traduções feitas nos evangelhos sobre aquela afirmação do Cristo que o reino de Deus está dentro de vós. Mas há quem traduza da seguinte forma: o reino de Deus está entre vós. Eu acho que as duas traduções são admissíveis e não se contrapõem uma à outra. O reino de Deus está em mim, mas está também na minha relação com o outro. Como é que eu vou me espiritualizar, então, se a minha relação com o outro é uma relação, né, na base, né, da mesquinharia, do desprezo, da vingança, do ódio, do desamor, da trapaça, né, do desejar o mal para o outro, do querer ser vingativo, de querer que o outro morra. Né? Tem um ódio falando, quero que ele morra. E à noite vai no centro espírita tomar paz. Olha, não tem paz que dê jeito um negócio desse. Não tem. Não tem. Porque eu estou no movimento fechado do meu eu. Diz o Chico aqui que espiritualizar-se é fazer crescer o reino de Deus dentro de mim. Quer dizer, esse reino de Deus está lá em forma de semente, e espiritualizar-se é que ele cresça e se expanda.
Agora, como é que vai se expandir se eu sequer noto a dor do outro? Sequer percebo que o outro está com problema. Nem noto que uma pessoa está precisando de uma ajuda. Não me interesso, porque estou muito fechado em mim. E no fundo, o egoísmo é a grande causa dos nossos problemas. O egoísmo e o orgulho. Com o egoísmo e o orgulho, a gente fica o quê? Sofre muito, a gente tem muitos melindres, a gente, sabe, sofre muito com mágoa, sofre muito com culpa, sofre muito em se desapegar das coisas, sofre muito com apego, sofre muito com perdas, porque a nossa vida está centrada no eu, nas coisas materiais, naquilo que eu tenho, naquilo, sabe, que eu sou, a minha máscara, o meu ego, a minha casa, os meus bens, a minha isto, a minha aquilo, o meu carro. É muito meu. Espiritualizar-se é menos eu, mais nós. São Francisco de Assis, por exemplo, teve uma vida muito no meu, né? Vivia em festas, vivia em baladas, vivia, né, aquela vida social agitada. Depois ele quis ir para a guerra, para conquistar as glórias terrenas, e ele entrou numa profunda crise espiritual, porque nada disso mais lhe fazia feliz. E só quando ele foi buscar o caminho da espiritualidade dele, é que ele encontrou a felicidade interior. Exatamente quando? Ele encontra a felicidade interior quando ele encontra um leproso e consegue ter um momento de luz, um momento de entrega, de ajuda ao leproso. Ele diz no testamento dele que aquele foi o momento mais feliz da vida dele, que ali ele encontrou o caminho da espiritualidade e, consequentemente, o caminho da felicidade. Bem, gente, estão aí as nossas considerações singelas, né? É só para aguçar a nossa reflexão sem nenhuma pretensão do dom da verdade. São reflexões importantes para a nossa vida. Cristina, tem alguma mensagem, alguma coisa para... Muitas mensagens aqui, muitos ouvintes. A Liliane Leocádia dizendo que estará lá no dia 15 de setembro, no lançamento da Luz da Vitória. O Abrão Salomão dizendo, ótimo programa, Deluca, temos sim que dominar a matéria e não ser dominado por ela. Muito bem. E muitos outros aqui, sempre carinhosos, aqui participando com a gente. Gente, muito obrigado pela sua audiência, um prazer estar com você, uma excelente semana, até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.